tem uma nova pesquisa, a eleição segundo turno no Rio de Janeiro, no próximo domingo, grande destaque da eleição nas capitais do Brasil. Conosco o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisa. Murilo, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Olha, eu estou vendo os números, votos válidos. Marcelo Crivella com 62% e Marcelo Freixo com 38%. A eleição vai se encaminhando possivelmente para esse desfecho, né, Murilo? Exatamente. O Crivella ele vem se mantendo, né? Na última semana, ele vem se mantendo nesse percentual de 62% dos votos válidos, o que dá uma vantagem muito boa a ele para domingo, né? Murilo, Hidalgo, bom dia, Marco Antônio Villa. É interessante o dado da pesquisa Paraná, quando, antes dos votos válidos, pergunta se o segundo turno da eleição para prefeito do Rio de Janeiro fosse hoje, entre Crivella e Freixo, em quem o senhor votaria? Não sabe, 4,6, tudo bem. Nenhum, 17,4. Eu estou preocupado aqui pensando nesse nenhum, que seria o caso de abstenção, brancos e nulos, tal. É um resultado atípico, Murilo? Olha, eu acho que está no Brasil inteiro, nas principais capitais. O que tem acontecido, professor Villa? Devido às campanhas feitas no segundo turno, de muitas críticas, até baixarias, faz com que o eleitor venha anular o voto no domingo, né? Não só no Rio de Janeiro, como em muitas capitais, o número de votos nulos será enorme. Perfeito. Agora, isso significa uma observação, Murilo, que nós fizemos aqui no próprio domingo, no dia 2 de outubro, à noite, e também no dia 3 aqui no Jornal da Manhã, que era muito claro que o Marcelo Crivella venceria as eleições, ao contrário de algumas interpretações apressadas e equivocadas, que dizia que o Freixo, indo para o segundo turno, e a votação que o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, recebeu no primeiro, cerca de 15%, com isso ia eleger o Freixo no segundo turno. Era uma análise tão estapafúrdia, tão absurda, né? Que eu falei, caramba, como é possível? Você acha que um eleitor do Bolsonaro não ia transferir seus votos para Crivella, assim como do Osório, assim como do Índio da Costa e do Pedro Paulo? Quer dizer, a maior parte desses votos seriam certamente, por razão de identificação político-ideológica, ia para o Crivella tal. E outros desiludidos, como a Paraná Pesquisas mostra, vão se abster, né? Inclusive porque tem feriado do servidor público, muita gente vai viajar no Rio, vale lembrar, né? Deve viajar para outros lugares tal, para a região dos lagos, etc. Então, o que chama atenção é que, apesar de todo o bombardeio, e o Marcelo Crivella recebeu um bombardeio que eu nunca vi. A Veja, que aliás a Veja desse fim de semana no Rio tem que dar um direito de resposta a ele, né, professor? Sim, tem até uma capa da Veja fake circulando na internet. Ele recebeu um bombardeio. Eu não sou nem contra nem a favor do Marcelo Crivella, muito pelo contrário, não é questão de ter qualquer opinião sobre o candidato, porém, eu estou analisando o processo, ele recebeu um bombardeio que raramente eu vi na história recente do Brasil numa eleição de segundo turno para a prefeitura, né, Murilo? Exatamente, e ele conseguiu se manter, né? Sim. Praticamente como ele iniciou o segundo turno, as pesquisas vêm mostrando isso, que ele vem se mantendo. Agora, ele sofreu um bombardeio, que nem o senhor falou, enorme, né? E conseguiu essa manutenção. Agora, o outro candidato do PSOL em Belém, como a gente divulgou, também, nas pesquisas, muito mais apertado, mas também está perdendo, né? Que é em Belém, né? Sim, e curioso, o Crivella não foi atingido pelas acusações que fizeram. Eu observo aqui, o seu instituto fez 4 pesquisas, outubro 1, 2, 3 e 4. E ele manteve os 62 desde o primeiro, né? Contra 37 a 38 desde o primeiro. Exatamente. E outro dado que chama a atenção é a rejeição, né? Se a gente for olhar a rejeição que você não votaria de jeito nenhum, Marcelo Freixo, 56%, Crivella, 40%. O que mostra isso, que a campanha atingiu ele, porque a rejeição do Crivella aumentou, certo? Mas mesmo assim, ele tem percentuais suficientes para vencer as eleições. Ou seja, alguns que não gostam do Crivella não vão votar no Freixo, vão optar pela abstenção, pelo voto branco ou pelo voto nulo, né? Então é interessante que era o adversário que o Crivella gostaria de ter no segundo turno, né? Porque ficava muito mais fácil, seria muito mais difícil ele enfrentar Pedro Paulo, Osório, Índio da Costa. Pode ser que Flávio Bolsonaro seria a mesma coisa, porque seria uma polarização, né? Agora, era o adversário que ele queria, porque dificilmente o Freixo seria eleito prefeito tal, né, no Rio de Janeiro, né? Exatamente, mas vamos deixar claro, a pesquisa se confirmando, o Freixo deve estar eleito deputado federal e vai carregar uma bela bancada para o Rio de Janeiro também, né?
É verdade. Ele é no o PSOL momento vai crescer nas próximas eleições. Claro, Pode lembrar vai só lá que na frente. Perfeito. Lembrar que no momento o Freixo é deputado estadual, tal, e sempre também puxa lá na esfera estadual votos. Lembrando que a lei eleitoral nessa eleição agora municipal, para evitar os grandes puxadores de voto, você, para ser eleito, você precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral, né? Que eu acho que pode ser que se reproduza na próxima eleição. Mas deixa eu lhe perguntar, aproveitando a ocasião já, nós temos aqui a questão da aprovação, vamos primeiro ficar na esfera municipal, aprovação ou desaprovação da administração do prefeito Eduardo Paes. Segundo a Paraná Pesquisas, né, aprova 39,3%, desaprova 55,5%, não sabe ou não opinou 5,2%. É uma coisa incrível, né, essa questão da desaprovação do Eduardo Paes, que a princípio imaginava-se que ele ia sair muito bem do processo eleitoral, e parece que está ocorrendo o contrário, né, Murilo? Na verdade, professor, houve uma contaminação com o PMDB do Rio de Janeiro, né? Com as denúncias sobre Eduardo Cunha, sobre o próprio Sérgio Cabral, né? Então, na verdade, ele foi um pouco contaminado, mas eu acho que para frente, hoje ele tem em torno de 40% de aprovação no atual momento econômico do Brasil, é uma aprovação boa. Pode ser considerado que ele sai bem em relação aos demais, né? Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, obrigado, viu, mais uma vez pela sua atenção, gentileza, bom trabalho para você. Obrigado e um bom final de semana a todos vocês e os ouvintes da Jovem Pan. E só em cumprimento à lei eleitoral, temos que dar as seguintes informações. Essa pesquisa no Rio de Janeiro, 1.200 eleitores foram ouvidos entre os dias 23 e 27 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos para cima ou para baixo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro com o número 3122/16. 3122/16.